Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no estúdio da Fergus Play, no 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Cercado de irmãos muito queridos, de parceiros muito especiais de trabalho. Estamos com a nossa Maria Elizabeth Barbieri, trabalhadora incansável do nosso movimento, ex-presidente da nossa federativa, e também a médium que psicografou uma obra sobre o Sepete Araju, que está no nosso assunto de hoje, nas nossas construções. Estamos aqui com a Márcia e o Guga. A Márcia e o Guga é quase que uma personalidade só, assim, né? Porque eles vêm há anos lutando juntos, semeando as belezas da arte espírita no nosso movimento. São os pioneiros desde a constituição da assessoria de arte na difusão espírita na nossa federativa. E nós estamos tendo a oportunidade hoje de nos reunirmos aqui para a gravação desse podcast, que é feito com muito carinho, que é feito com muito amor, para que nós possamos mergulhar nas belezas das expressões artísticas a tocarem os nossos corações, para a transformação da terra que o Espiritismo vem gerar e vem nos pedir. Pois bem, meus queridos, vamos começar então com um texto belíssimo, que é um texto do Espírito Rossini, lá em Obras Póstumas, que assim nos diz: seu advento do Espiritismo mudará a arte depurando. Sua fonte é divina, sua força a conduzirá por toda a parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Tornar-se-á o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações, e ele lhes fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Espírito Rossini, Obras Póstumas. E existe uma conexão muito bela desse trecho com o próprio tema do 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que é o sol do novo tempo, sonhar, construir e viver um mundo de regeneração. Então, já gostaria de dirigir uma primeira pergunta para o Guga, que é a seguinte: Guga, a partir dessa temática, e conectando com tudo que a gente tem podido vivenciar e refletir em torno desse tema, qual seria o papel da arte espírita nesse processo de regeneração do homem? Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer de estar aqui presente com vocês. É uma grande oportunidade de estar do lado dos amigos que a gente vem trabalhando juntos já há alguns anos. Então, a arte espírita, como o nosso benfeitor fala, é aquela oportunidade do ser humano da reforma interior através desse amar. Mas esse amar é o compreender, é o sentir, mas o viver. O viver através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos. Então é desenvolver esse sentimento para uma capacidade de, através da doutrina espírita, que nos ensina sobre essas bases morais, nós conseguimos nos inspirar na doutrina espírita, o artista se inspirar nessa doutrina espírita, criar essa obra para sua própria reforma interior, mas também proporcionando para o ouvinte, para o público, para o consumidor de arte espírita, essa sensibilização, essa capacidade de se enxergar, de olhar para dentro e de melhorar suas relações consigo, com as outras pessoas e com Deus. Maravilha, meu amigo. E a gente vem acompanhando esse processo de sensibilização do movimento espírita, de percepção da arte, como também uma das protagonistas da difusão espírita. Nós somos mesmo, né, Márcia, construindo isso quando se pensava que a arte ela era acessória. Ela era uma introdução, ela era o final, um minuto ali, um minuto aqui. E uma das grandes questões, dos grandes fatos, Beth, que nos fez construir já uma realidade diferente dessa, independentemente de termos ainda muitos passos a percorrer, foi a criação da assessoria de arte na difusão espírita na nossa federativa. E essa criação aconteceu quando tu nos lideravas, né? Quando estavas na presidência da Fergus. Então quero ouvir um pouco de ti, minha amiga, de como foi, o que inspirou a criação dessa assessoria, qual era a tua visão naquele momento, né? Por que fizemos isso?
Pois então, eu recordo que ali no início de 2014, a Márcia e o Dario participaram de um evento nacional sobre arte espírita. E quando retornaram, né, eles nos procuraram e disseram que causava, assim, uma certa indagação das outras federativas, dos outros segmentos, porque no Rio Grande do Sul nós nunca tínhamos representantes da federativa. Eles mesmos foram aquela vez, né, Márcia? Por conta e risco, assim, eram pessoas devotadas que se dedicavam e resolveram ir lá. Mas uma representação institucional nós não tínhamos. E aí, colhendo aquelas impressões da Márcia, do Dario na época, eu fiquei pensando, olha, e tá aí uma frente que nós precisamos abrir. E aí fiz um desafio para a Márcia e para o Dario. Gente, quem sabe vocês começam a pensar num projeto para que nós tenhamos na nossa federativa um setor, uma assessoria, alguma coisa que trabalhe essa questão. E eles prontamente, assim, o olhinho brilhou, acho que o coração bateu forte também, né, Márcia? E eles se dedicaram a construir esta proposta. Então, a partir dali, nós tivemos um desafio, porque a gente sabia que nós tínhamos muitos grupos de arte espírita, que nos centros espíritas, o pessoal que fazia arte. Nós tínhamos artistas espíritas, mas não tínhamos uma organização institucional que pudesse trabalhar os princípios, que pudesse alinhar a arte com os propósitos da arte espírita. Então, a partir dali, começou a surgir. Eu lembro, né, que houve uma chamada assim, para se fazer um banco, para que os grupos pudessem se cadastrar no site da FERGS. A Márcia começou a elaborar alguns elementos de sensibilização para as reuniões regionais, para dizer para as pessoas o que era necessário fazer, o que nós estávamos pensando, qual era a proposta. E aí foi sendo feita uma construção coletiva, ouvindo as pessoas e até a gente chegar hoje, né, nesse patamar aí que a gente tem de ter uma área nacional da arte e o melhor disso é termos a nossa federativa inserida nessa construção. Tá? Então a visão que a gente tinha era isso, assim, a arte é uma das formas de divulgação da doutrina espírita, só que ela precisa ser conectada com os princípios espíritas, ela precisa deste ponto, né, de convergência que é a federativa orquestrando isso. Então isso foi alguma coisa assim que nos deu assim muita alegria, né? Muito prazer de podermos ver nascer e crescer a nossa área da arte, a nossa assessoria. Bacana. Eu vou querer saber daqui a pouquinho com o Guga quais são as ações que a nossa assessoria tem hoje, mas eu não posso perder a oportunidade, Márcia, depois da Beth fazer esse compartilhamento tão rico, né? E de te pedir também para anotar, para compartilhar conosco algumas memórias desse momento do surgimento da nossa assessoria. Nossa, são tantas memórias boas, tantos desafios, tanto trabalho. Foram anos, né? Vamos fazer 10 anos agora, o ano que vem, 10 anos de criação da nossa assessoria. E eu me lembro que nas regionais, uma coisa que me marcou muito, como a Beth comentou, nós íamos nas interregionais, né? Na época eram regionais, não eram interregionais, eram regionais. Então eram 14, né? 14 regiões. E eu me lembro que a gente pegava o ônibus, aquele ônibus da FERGS, né? Do Contimar, e a gente ia estrada fora, e lá ia a Márcia junto com a equipe, e aí a Márcia chegava lá, a Márcia tinha fazer 5, 10 minutos para falar da importância de se ter a arte presente nas casas espíritas. Qual eram as
enfim, os benefícios que aquilo trazia, né? Então, eu engrenava assim uma primeira, uma segunda e me ia. Eu falava aqueles 10 minutos, eu tentava passar o máximo de informação. Então, assim, a gente trabalhou muito arduamente para que hoje a gente pudesse, então, né, estarmos aí, em breve nos transformarmos numa área, né, e podermos estar aqui, que o Guga nos representa, representando a nossa região federativa aqui, da FEB, né, a nossa CR Sul, Sim. Lá junto à área nacional. Então a gente olha para trás e vê essa caminhada. Foram 9 anos de muito trabalho. E é uma coisa que nos deixa muito, muito feliz, muita gratidão. Gratidão à Beth, porque teve essa visão, né, Beth? Comprou essa proposta, porque eu e Dario, nós éramos evangelizadores. Nós evangelizávamos juventude e a gente queria trazer mais arte para os nossos jovens. E isso nos impulsionou a participar do Fórum Nacional de Arte Espírita. E de lá a gente voltou cheio de ideias, de anseios, né, de que a gente pudesse trazer para o Rio Grande do Sul essas ideias, né? Então, gratidão, e essa foi a nossa trajetória até agora. E justamente, né, uma vez constituída, né, já mais amadurecida a nossa assessoria, já vislumbrando se tornar uma área, né, quais são as nossas principais ações, até para que o nosso movimento espírita saiba, conheça e conte com a assessoria, né, Guga? O que tu podes contar para a gente aqui de quais são as ações da nossa assessoria hoje, né? Isso. A gente tem, então, esse objetivo de capacitação técnico-doutrinária dos trabalhadores da arte. Por exemplo, nós temos os NTEs, né, os núcleos de treinamento e estudo, que são oficinas que são oferecidas para os trabalhadores que estão envolvidos com a arte espírita. E nós temos eventos que são criados, projetos que são inscritos pela assessoria de arte para os eventos da FERGS. Então, esses eventos também são oportunidades desses trabalhadores entenderem, né, como é que pode funcionar a arte espírita, a gente poder ter esse contato próximo com eles, poder conversar, trocar experiências e aprender bastante, porque cada um traz um olhar, um ponto de vista diferente. Então não é uma coisa só que a gente leva em direção ao trabalhador e orienta só da nossa cabeça, né? Sim. É um trabalho coletivo, né? É a união e a unificação e integrar também as outras áreas nesse trabalho, né? Nós temos um evento importante além do congresso, né, nos momentos de arte do congresso, que é o intercâmbio de arte, que ele é promovido a cada 2 anos. Tradicional já, né? No plano de atividades federativas, assim, aguardado, né? Isso. Normalmente a gente tem um congresso num ano e no outro ano daí o intercâmbio de arte. Como a gente está tendo congresso agora, nesse ano, no ano que vem não vai ter intercâmbio de arte porque a gente vai focar na produção do docudrama. Daqui a pouco a gente vai conversar, vamos né? chegar lá, cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Então a gente também tem o programa de formação de multiplicadores, que todas as áreas têm. Sim. E que a assessoria de arte também está trabalhando com isso. E os nossos multiplicadores acabam sendo voluntários, fazendo parte da nossa equipe da assessoria de arte e nos ajudando com todo o trabalho em todos esses eventos. Bacana, muito. E a gente tem visto várias manifestações artísticas sendo acolhidas e empregadas nessa proposta de evolução intelecto-moral que é a doutrina espírita. Algumas até que o nosso movimento espírita foi se pacificando um pouco mais, né, Márcia? Como a dança, por exemplo, né? Sim, sim. Mas existe uma em especial que a gente gostaria de te pedir que comentasse um pouco, porque a gente vê que a arte do audiovisual ela tem ganho cada vez mais espaço, talvez por estar conectada, né, com a tecnologia, com essas possibilidades todas de interação. Fala um pouquinho pra gente, né, qual é o potencial, quais são as nuances do audiovisual como uma manifestação hoje da arte espírita. Claro. E o audiovisual, como tu comentou, né, ele vem ganhando muita projeção ultimamente, nos últimos anos. E creio eu que a pandemia ajudou muito para que isso acontecesse também, né? Porque com a falta do trabalho presencial,
o audiovisual acabou sendo o principal instrumento pelo qual a gente continuou levando, né, a palestra, né, a exposição, os eventos online que aconteciam, os encontros, seminários. Foi possível, inclusive, continuar levando a arte, as outras modalidades de arte, continuaram chegando até as pessoas por causa do audiovisual. Então, nós produzíamos conteúdos de música, de dança, de poesia, de teatro, através do audiovisual, e isso era levado, né, através da internet, claro, dos veículos, né, de comunicação. E toda essa tecnologia, eu acho que era certo que o audiovisual... Eu lembrei agora até de um coral interreligioso que a gente montou com uma peça de audiovisual para o nosso congresso de centenário. Imagina, sem nunca nós nos encontrarmos presencialmente, cada um gravou, nós juntamos, produzimos um conteúdo audiovisual, que foi a música, né, que nós exibimos no congresso anterior, né, exatamente. Foi online. Então a gente vê também, Gabriel, que isso está ganhando muito terreno com os jovens. Por quê? Porque eles têm essa facilidade com a tecnologia, né? Porque hoje os celulares, eles já captam a imagem e o áudio com muita qualidade. Não são como os celulares antigos, né? Existem aplicativos que já permitem capta as imagens, os áudios e tu já edita no próprio celular. Então, curtas-metragens, filmes são produzidos apenas com celular. Existem até mostras de filmes produzidos com celular hoje, né? Sem utilizar nenhum outro recurso, né? Então, os jovens, como eles já têm essa facilidade, essa familiaridade com o celular, para eles está sendo, inclusive crianças, a gente já está vendo oficinas de produção de conteúdo audiovisual no celular com crianças, né? E dentro dessa modalidade audiovisual é interessante que a gente tem várias possibilidades de produções, né? Nós temos os filmes, os curtas, os longas, os documentários, os clipes, né? Mas uma das produções que tem nos chamado a atenção, assim, essas grandes produções, né, para o grande mercado nacional, são os filmes, né, que vão para os cinemas. Ganhando as telas dos cinemas com conteúdos espíritas. Exatamente. Isso está gerando uma visibilidade, uma divulgação muito grande da doutrina espírita, porque atinge um público que não é somente espírita, né? Ele chega para todas as pessoas. Então, de 2008 para cá, a gente tem visto grandes produções, né? Então nós vimos aí o filme Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o filme. Nós tivemos Nosso Lar. O que foi Nosso Lar? Nosso Lar teve 1,6 milhões, até anotei aqui, desculpe os dados para não esquecer, milhões de espectadores apenas nos 10 primeiros dias do filme. 1,6 milhões. E Nosso Lar 2 vem aí, né? E Nosso Lar 2 vem aí. E depois disso, nós tivemos a tradução para vários idiomas. Ele foi exibido em vários países, então uma repercussão enorme, né? Tivemos Kardec, né? Agora, recentemente, tivemos Mães de Chico, Divaldo, né? E agora Nosso Lar 2 que está chegando. Então, esse tipo de conteúdo, ele difere por quê? Porque as histórias que nós trazemos são todas que geram aquela inspiração, que trazem esperança, que trazem a compaixão, o perdão, o amor, a fé, né? Então traz esse tipo de conteúdo. Dificilmente a pessoa que vai e assiste, né, sendo espírita ou não, ela não sai pelo menos com algumas indagações, né? Afinal, né, quem eu sou, né, o que eu faço aqui, para onde eu vou depois da morte? Será mesmo que eu não vou morrer depois que o corpo morrer? Eu não morro como espírita? Então isso faz toda a diferença, além de divulgar a nossa doutrina e os valores cristãos. Então, o audiovisual, ele tem toda essa potência aí. E nós temos notícias de que a nossa Fergs, né, através da nossa assessoria, está dando mais um passo nesse campo do audiovisual, que é a produção de um docudrama, né? Nós estamos preparando um docudrama sobre Sepete Araju, Beth, essa alma tão querida e tão cara aos corações de todos nós, esta alma que integra a falange de Ismael e que está na história do cristianismo e da sua difusão no nosso estado do Rio Grande do Sul.
Então, Márcia, conta um pouquinho pra gente, assim, primeiro pra gente se familiarizar, né? O que é um docudrama, né? E vamos falar um pouquinho, né? Ainda temos alguns minutos pela frente do nosso podcast, pra gente falar um pouquinho dessa produção especial, o docudrama sobre CPE de Araju. Beleza, o nome é estranho, né? Docudrama. Mas o que ele é? Ele Mas é autoexplicativo também, autoexplicativo. né? Ele é um documentário, né? Que é entrevistas intercalado por dramatizações. No nosso caso, essas dramatizações, no caso de Cepé, o Guerreiro da Paz, serão de diálogos de Cepé com o Padre José, baseado no livro, né, de mesmo nome, Cepé, o Guerreiro da Paz, da Beth, né, Maria Elizabeth Barbieri, pela psicografia, através do espírito Oscar Pitan, né? Então, isso será... E para nos ajudar a contar essa história toda, vão ter outras modalidades de arte também presentes. Nós vamos ter música, teatro, poesia, dança, né? Então vai ser uma produção assim, realmente bem bonita, bem bacana. E para nos ajudar nessa tarefa, claro, né, a gente precisaria de algum profissional da área, né? Então vem nos ajudar o Cleiton Freitas, que ele é artista espírita do audiovisual. E ele é de Brasília, né? Então ele anotei aqui para não esquecer, né? Ele é pós-graduado em cinema, é licenciado em artes visuais, é produtor audiovisual, ele já tem 14 filmes, 8 documentários, 2 livros, né? Então ele é uma pessoa assim, e ele é ele comprou essa ideia com a gente, né? Ele é voluntário, claro, né? Ele está nos auxiliando e está aí nos auxiliando. E a obra é baseada, então, no livro Cepé, o Guerreiro da Paz, né? Isso. E a gente está aqui com a médium que psicografou o livro, Beth. Quero dirigir para ti essa próxima pergunta, pedindo um pouco para que nos fales, né, ainda que de forma resumida, a gente sabe que é uma obra inteira repleta de lições trazidas por essa alma tão querida, mas fala um pouquinho para a gente sobre o livro e sobre como a história que está contada no livro, ela está sendo ou vai ser adaptada para o docudrama. Pois é. Estou curiosa mesmo. Tu também está curiosa, Beth? É interessante assim, essa extensão que a obra assume, né? Porque agora ela entra num terreno de interpretação que é diferente, por exemplo, daquilo que eu visualizo. Né? Ela agora vai passar por outros médios, né? Pelo produtor, pelo diretor, pelos atores. Então eu fico pensando assim, eu fico imaginando o dia que a gente sentar e assistir. O teaser que mostra ali já é alguma coisa assim que impacta, né? Que mexe com as emoções da gente. E Cepé, eu fico olhando assim as histórias que os espíritos continuam contando, na verdade, todas elas, histórias da pandemia, os espíritos contaram-se a Tonha, riquezas da alma peregrina, é trabalho da equipe espiritual do Cepé. Então, mostra assim que o trabalho de Cepé é muito mais do que aquele que a gente visualiza no livro Cepé, o Guerreiro da Paz. A preparação e a sucessão das últimas presidências da nossa federativa é trabalho da equipe espiritual do Cepé. É trabalho da equipe espiritual do Cepé, né? Então, o programa de formação de lideranças é com muita inspiração na liderança do Cepé. Exatamente. Quando veio a obra Cepé, o Guerreiro da Paz, a gente que trabalhou o programa desde o seu nascedor ali, depois eu fui relendo as histórias que estão ali, as narrativas do Dr. Pitan, e fiquei vendo, mas isso aqui é o nosso programa de liderança servidora. Então ele tem um espectro gigantesco. Muito abrangente. Gigantesco. Que vai ter assim, os outros médiuns que vão trabalhar no docudrama vão ter um espaço imenso assim, para criar, né? Criar e nos trazer, sem dúvida, uma obra que vai ser
Vai ser fantástico. Eu estou com bastante Com uma autoridade, né, Beth, Márcia, Guga, que ela surge da própria metodologia de Kardec, do controle universal dos ensinos dos espíritos. Porque além dessa obra psicografada que nos traz detalhamentos importantes de CPE, da sua equipe, da sua contribuição, nós temos médios como o próprio Edivaldo. Sim. E outros tantos que descrevem e se referem reiteradamente a essa obra. Inclusive a percepção dela quando chega ao Rio Grande do Sul. Né? Saudados quantas vezes por CPE ainda no espaço aéreo, né? Do nosso estado. Né? Então, são coisas muito bonitas e que são atestadas por mediunidades diferentes e constatadas dentro da realidade hoje que essa alma tem podido imprimir na união e unificação do movimento espírita. E aí, Márcia, quero saber um pouquinho de ti, que objetivos a gente tem com esse docudrama, né? E em que fase está essa produção? A gente já está começando a ficar curioso, está querendo ver, né? Conta pra gente. Então, como a Beth já deu o início, né? O nosso objetivo principal é trazer esses aspectos da vida de CPE, até então desconhecidos, né? Inéditos, porque elas vêm através da mediunidade. O que a gente sabia de CPE até então era o que tinha nos livros de história. E esse docudrama, ele vem nos trazer esses aspectos da vida do espírito CPE. De tamanha envergadura moral, um espírito que em tempos de guerra ele lutava pela paz. Né? Então, esse docudrama, ele vem num momento da humanidade em que a gente está vivendo polarizações, conflitos, guerras fratricidas. Então ele vem muito propício nesse momento, porque vem mostrar um caminho para que a gente possa construir a paz, a fraternidade, que a gente acredita ser a única forma da gente conseguir o bem-estar social. Além de que ele vem também para divulgar a nossa doutrina espírita e os princípios cristãos, né? E vem também trazer beleza e sensibilização para as almas através da arte. Que bacana, gente. Olha, a gente já começa a pensar e já começa a sentir a beleza que vai ser isso, né, Beth? Que sensibiliza os nossos corações. E eu perguntava justamente, Márcia, em que fase da produção o filme se encontra? Sim. Para a gente entender como é que isso tem acontecido. A gente sabe que uma produção como essa, ela demanda recursos, né? Como tem sido esse esforço coletivo e de que maneira, se é possível, as pessoas se somarem a isso para tornar essa realidade possível, né? Sim, nós estamos agora na fase de pré-produção. Essa pré-produção, na verdade, ela iniciou em maio do ano passado, de 2022. Então a gente vem construindo o roteiro, selecionando as cenas, pensando nos objetos de cena, no vestuário, fazendo o teste com atores, né, para escolher os atores. Então a gente está nesse momento. Em janeiro nós queremos partir para a produção, né, se as condições financeiras nos permitirem. E depois, então, da produção vem a parte da pós-produção, que é a edição de todo esse material e a transformação disso num filme, né? E nós temos estreia, por isso que o Guga falou, nós temos a estreia prevista, né? Anota aí na agenda, 23 de novembro de 2024. Né? Então, essa é a data que a gente prevê. Que dia é esse? Com o Conselho Federativo Estadual? É um evento que, né, Guga? Eu tô muito quer curioso. Falar do evento? Quer falar do evento que a gente imaginou? O evento, a gente imagina um evento simples, mas como se fosse assim a estreia de um filme no cinema, né? Claro. A gente vai convidar a autora, a gente vai convidar os diretores, os músicos para se apresentar durante o evento. Nós vamos fazer a estreia do filme, né? Vamos transmitir o filme. Que beleza. Vamos conversar com a equipe que trabalhou. Então vai ser uma coisa assim bem legal de receber as pessoas, conversar sobre o filme, mostrar, responder algum questionamento, né? Então a gente traz para pensando cá assim. o tema do congresso, né? Sonhar com o docudrama, a gente já tem sonhado, né? Construir, está construindo, mas até que a gente possa viver, né? Eu vou fazer uma pergunta agora daquelas bem pragmáticas e bem práticas, né? Sim. Como é que a gente pode contribuir
para que os custos, né, dessa produção eles sejam equacionados. É possível que as pessoas que vão nos assistir, que estejam nos assistindo no podcast, elas contribuam com isso? Sim, é possível. É necessário? É possível e é necessário, né? Então, nós já temos contribuições chegando. Olha Essas pessoas que contribuem, elas são pessoas que abraçam essa ideia com a gente, que querem ver esse sonho concretizado, né? E que nos auxiliam financeiramente. Então, vem de pessoas físicas, vem de pessoas jurídicas, né? Lembrando que a pessoa jurídica pode abater, né, esses valores dos seus impostos. Então, está vindo dessa forma. E para quem tiver interesse em nos auxiliar, né, nós temos um site do filme, inclusive onde a gente pode ter as maiores informações, né, detalhadamente do filme. Nós podemos assistir lá o teaser, que é uma espécie de trailer assim, do filme, né? Sim. E o site é cepelfilme.fergs.org.br. A gente vai pedir para a nossa produção colocar na edição ali na barra, né? cepelfilme.fergs.org.br. Vai ficar aparecendo. Isso, aí lá tem as instruções para quem quiser, né, fazer a sua doação espontânea. E maiores informações, nós temos o e-mail presidencia@fergs.org.br. Hoje em dia se resolve tudo no Pix, né? Tem Pix para poder ajudar? Tem Pix por QR Code. Maravilha! Então a nossa produção do podcast, por favor, coloque no podcast aqui o QR Code para facilitar. Quando a pessoa estiver assistindo, ela pode direcionar a câmera do seu celular ou do seu aplicativo do banco, porque a gente precisa mesmo unir e direcionar os nossos recursos materiais para o atingimento dos nossos objetivos espirituais. Senão, nada faz sentido quando a matéria não está a serviço do espírito, não é, Beth? Com certeza. Acho que é um momento assim de, mais uma vez, né, nosso movimento espírita do Rio Grande do Sul é um movimento de grandes realizações. A gente nunca pensou pequeno. E precisamos continuar assim, pensando grande, né? Como grande é a obra dessa alma que será homenageada, né, e revisitada. Gente querida, o nosso podcast correu assim tranquilo, né? Mas o nosso tempo ele chegou, né? E chegou esse tempo adequado para que você que está nos acompanhando possa sorver desse conteúdo, possa também ir se preparando para as grandes produções audiovisuais que estão chegando por aí, possa valorizar a arte espírita no seu centro espírita, no nosso movimento, com a seriedade e o empenho que ela merece, e para que nós possamos ficar ainda mais animados e tocados, a gente vai pedir para rodar logo ao final do nosso podcast aqui o teaser que a Márcia referiu, mostrando assim flashes do que será o nosso docudrama. Agradeço imensamente a parceria, a oportunidade da nossa assessoria de arte, né, que ela concedeu para todos nós de construirmos juntos esse podcast, e vou deixar para palavras finais muito rápidas aqui de cada um de vocês a sua despedida do podcast ou algum convite que queiram fazer para aqueles que nos assistirão. A gente quer agradecer a produção, quer agradecer os amigos, e esse trabalho do filme, esse trabalho do docudrama é um trabalho de mãos dadas, como o Gabriel falou, nós temos um propósito e nós precisamos chegar juntos, sonhar juntos, construir juntos e viver esse mundo de regeneração através da arte espírita também. Márcia, querida. Agradecer também a oportunidade, né, dizer que eu sou muito grata por tudo que eu vivi até agora, por tudo que vocês, presidentes, nos proporcionaram, Gabriel, quando foi a Beth, sempre nos apoiaram muito, né, Guga? Sempre assim, se hoje a gente pode estar aqui dentro do Congresso, participando com momentos que não são acessórios, que são protagonistas, a gente deve muito, né, do apoio que a gente sempre recebeu da nossa federativa através da sua diretoria executiva. Então, que a gente possa continuar construindo juntos, crescendo juntos e fazendo com que a arte seja cada vez mais instrumento de elevação moral de todos nós. Muito obrigado, minha querida. Beth. Olha, eu fico muito feliz assim, olha, enche, né, o coração da gente de gratidão de poder viver um momento como este, tá? Junto com a nossa assessoria de arte, contigo, Gabriel, porque o trabalho que vocês fazem é de muita qualidade.
Eu não canso, por exemplo, de olhar e assistir, reassistir o nosso congresso virtual. A qualidade dos quadros é alguma coisa assim que enche os olhos. Então, é muito bom a gente ter na nossa federativa um trabalho de arte espírita com a qualidade do trabalho que vocês fazem. Então, por isso, eu acho assim que o docudrama sobre Cepé, o Guerreiro da Paz, vai ser alguma coisa de encher os olhos e o coração. Muito obrigada, gente. Obrigado, queridos. Gratidão a você que nos acompanha. Um grande abraço. Essa foi mais uma produção do 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Que Deus nos abençoe a todos. Nas planícies do sul do Brasil, como testemunho da história de um valoroso espírito, as ruínas da redução de São Miguel Arcanjo resistem ao tempo, lembrando a trajetória de um bravo, o guerreiro da paz, o educador, o líder que marcou um ciclo do trabalho jesuítico e da civilização ímpar do povo guarani. As missões, além do valor histórico e da materialidade dos seus legados, apresentam um grande aspecto espiritual para a identidade de todos os povos que nelas habitaram. É neste local inspirador que iremos registrar a história do ponto de vista espiritual do líder guarani Cepé de Araju, na adaptação do livro psicografado por Maria Elizabeth Barbieri. Ele é um espírito da falange de Ismael, o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do Cruzeiro. Renascido no sul do nosso Brasil, com a missão de auxílio à propagação da mensagem cristã ao mundo. Filme, um documentário com dramatizações, contará essa história, com o colorido das poesias, das músicas, danças e teatro. A sua morte foi um ato de sacrifício. Foi perseguido, torturado e morto por conquistadores portugueses e espanhóis. Mesmo assim, essa personalidade indígena consegue até hoje reunir, sob a mesma bandeira, povos, raças, crenças, desde que elas se determinem a construção de uma sociedade justa e igualitária. Cepé, o guerreiro da paz, é uma epopeia de justiça e amor que precisa ser conhecida para inspirar a humanidade. Seja nosso parceiro nesta obra.